Olá, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de história. Na última aula nós trabalhamos sobre os saltimbancos, trabalhamos um poema, demos uma mergulhada em um mundo de fantasia. Agora nós vamos trabalhar o mundo real e vamos trabalhar essas duas fotografias que estão aí na página 56 e na página 57. E aí nós vamos iniciar a nossa leitura. Dá uma olhadinha aí, acompanha no teu livro aí, junto com a professora. As cidades são bem diferentes daquelas que os saltimbancos sonhavam. Elas são divertidas. Sabe o que é isso? Elas têm um pouco de tudo. Muitas cidades têm bairros com boas moradias e serviços públicos, como calçamento, luz elétrica, água encanada, rede de esgoto e coleta de lixo. Dá uma olhadinha aí na fotografia. Nós estamos tendo aí uma coleta de lixo. Não é seletiva, daí é a que passa na maioria dos bairros, principalmente aqui no nosso município. Existem lugares que tem coleta seletiva. Como eu já falei para vocês, depende de vontade política. Aqui ainda não temos, infelizmente, porque os nossos gestores ainda não se atentaram para isso, que nós precisamos cuidar do nosso planeta para gerações futuras. Então nós temos aí a coleta de lixo, que acontece em dias marcados. Nenhum morador pode deixar saco de lixo na rua fora desses horários, por conta do cheiro, por conta que os animais mexem. Então eles não podem deixar. Aqui não é bem assim, né? As ruas são asfaltadas e acalçadas, que são de responsabilidade dos moradores. Então, as calçadas são responsabilidade dos moradores e as ruas são asfaltadas. Aqui, se deixar, os moradores, grande parte deles, não deixa nem a área para fazer calçadas, querem construir as casas até na rua, né? Porque às vezes a gente passa, não consegue nem passar nas calçadas, porque já tomaram conta das calçadas, dos pedestres. E aí a gente tem que dividir a rua junto com o trânsito, junto com os carros e motos. As ruas aí são iluminadas, as moradias são geralmente de tijolos, com acabamento de pintura. As casas têm água encanada, tratada e rede de esgoto. Parece com a nossa, será? Bem diferente, né? Se você for olhar, nós temos a coleta de lixo. Nós precisamos ter a nossa coleta de lixo seletiva. Ainda vamos demorar um pouco, mas quem sabe um dia nós vamos ter. As nossas ruas, pelo menos aqui do centro, até que dá para passar, né? São boas, em algumas áreas são bem ruins, mas nos bairros são assim tristes, valas enormes, muitas delas nem são asfaltadas. Nossas comunidades, então, nem se fala. Eu fui na comunidade ali do Ouro Verde, meu Deus, eu vontade de chorar com tanto buraco. Porque tem carro que vai para essas áreas aí, coitado do povo. Uma peça de um carro não tá barata. Pra gente sair de um lugar para outro, para fazer uma compra, para vir fazer para trabalhar, é complicado. E dinheiro não tá dando em árvore. Então quem paga são os moradores, infelizmente o prejuízo. Você paga impostos, paga na sua luz taxas de iluminação pública, e aí você olha que grande parte das nossas ruas, elas estão escuras. Você vive com medo da violência, a gente acaba se trancando dentro de casa por conta disso. Grande parte das casas tem água encanada, mas não é tratada, porque nós não temos tratamento de esgoto aqui no nosso município. Apenas distribuição. Os nossos canos, pelo menos aqui na minha casa, não sei na de vocês, eu tenho que de vez em quando mandar tirar tudo, bater tudo, porque é cheio de lodo. Então eu não vou beber essa água imunda, suja que eles mandam pra gente. Não bebam. Tomem remédio para verme regularmente.
porque até os nossos poços, eles não são cuidados, e é bem triste essa situação em nosso município. Quem quiser beber uma água melhor para não ficar doente, para as crianças não ficarem doentes com tanta verme aí, é comprar água. Existem, por exemplo, bairros que as casas ainda estão em construção, então você vê ainda muitas casas só no tijolo, ainda sem reboco, ainda sem pintura, ainda sem seu muro, porque eles estão se estruturando. Nosso município demora um pouco mais por conta da falta de emprego. Jovens não conseguem se empregar, não tem cursos profissionalizantes para os jovens aqui. Você vê os jovens à mercê da violência, à mercê da situação em que nós vivemos, e é bem triste isso. Vamos continuar aqui na nossa leitura. Mas as cidades têm também um lado ruim. Por exemplo, em muitas grandes cidades é comum muitas pessoas viverem nas ruas, inclusive as crianças, por falta de moradia e de meios para se sustentar como um emprego. É o que eu acabei de falar. Em grandes cidades, nós vemos muito isso. Pessoas que vêm de outros lugares em busca de melhores condições de vida, mas quando chegam na cidade, não encontram isso. Então, eles não têm como pagar, por exemplo, um aluguel de um quarto, não têm condições de se manter na realidade, comprar a sua comida, e isso é ter dignidade. Ter seu emprego é ter dignidade, é ter cidadania. Todos nós temos direito à moradia, à luz, à água, à saúde, e isso inclusive está em nossas leis que regem o nosso país. Mas muitas pessoas ficam à margem. Eu peço muito que as minhas crianças, por exemplo, pensem no seu futuro, pensem no que vocês querem ser quando crescer, estudem muito, tenham objetivos na vida para não ficarem à mercê da sociedade. Para que um dia você possa ter condições, por exemplo, de fazer um concurso público, de cuidar de um negócio próprio, de ser independente, de ser autônomo, para um dia cuidar dos seus pais, que um dia serão bem velhinhos, precisarão da ajuda de vocês. Porque agora eles trabalham, cuidam de vocês, mas vai chegar um dia que eles não vão ter mais saúde para se autocuidar. Eles vão precisar de vocês. O dinheiro deles vai todo para remédio. Eles vão precisar o tempo todo de alguém que cuide deles. Então vocês precisam ter visão de futuro. Não dorme muito, porque se você dormir muito, você não vai ter futuro na sua vida. Tem gente que acorda cedo e batalha na vida, e aí passa de você. Estuda porque tem um monte de gente se preparando aí para passar nos vestibulares, para ser alguém na vida aí, para conseguir almejar os seus objetivos, enquanto tem gente que está aí achando que escola é ruim, que escola é balela, tem preguiça de estudar. Não é para ter preguiça de estudar, para você não sofrer no seu futuro. Porque hoje a mamãe e o papai tá aí, futuramente mamãe e papai não vai estar mais. E aí, como é que você vai ficar? Vamos continuar na próxima página. Continuando a leitura aqui. As cidades têm ainda áreas ou bairros com moradias frágeis, feitas com vários materiais, geralmente sem acabamento. Nesses locais, os serviços públicos são precários ou não existem. Aqui nós temos aqui embaixo os nossos verbetes: córrego e precário, significado. Você observa agora a imagem dessa favela aí. Alguns desses bairros são identificados como favelas. Podem ser encontrados em todo o Brasil, de vários jeitos. Alguns são muito grandes, maiores que várias cidades do país. Para quem já teve a oportunidade de ver algumas moradias, por exemplo, na beirada do rio, e
e a gente vai passando ali de jatinho, ou na época da balsa, né, que já se passou, mas a de jatinho, que é mais atual, e você enxerga alguns lugares assim, casas amontoadas uma em cima da outra, geralmente é bem precário mesmo, não tem condições de ser uma moradia. Alguns são lugares que não tem asfalto, não tem luz, não tem água, existem muitos gatos, falta tudo nestes lugares. As moradias são geralmente construídas em local de risco, como em costa de morros e beira de córregos ou rios. E aí corre o sério risco, como nós vimos em uma das nossas matérias, de desabamento, porque a chuva vem, como não tem mais vegetação nessas áreas, o barro, a terra vai se encharcando até chegar um momento que ela não aguenta e não suporta o peso. As casas ficam muito próximas umas das outras e, em geral, os próprios moradores as constroem. Não tem planejamento nenhum para a construção dessas casas, vão construindo assim de qualquer maneira, o que é bem complicado. As ruas são estreitas e sem calçamento, sem iluminação. Em alguns lugares de tão antigos já até melhoraram, né, as condições de vida, mas em outros locais ainda as pessoas ainda vivem assim. E cada vez mais vai aumentando esses lugares, porque as pessoas não têm moradia e vão buscando, desmatando, procurando outros lugares, invadindo, que a maioria delas é invasão, e vão construindo. Vocês já viram aí na televisão vários lugares, por exemplo, que foram invadidos e que o dono teve que entrar com o processo de posse da terra, e aí as casas foram destruídas. Então essa é a favela de Florianópolis, Santa Catarina. Aí você vai responder essa questão da página 57. O lugar onde moro. O que tem de bom aqui onde nós moramos? O que tem de problema aqui onde nós moramos? Você vai observar aí e vai escrever aí o que tem de bom e o que tem de problema. Aqui na página 58 nós vemos cadê a história? Então vamos aprender um pouquinho mais. Grandes músicos nasceram e viveram em favelas. É o caso de Cartola, um dos principais músicos brasileiros de todos os tempos. Ele morava na favela do Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, e foi um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira, importante escola de samba da cidade. Leia a letra da música Alvorada no Morro, em que Cartola conta o Morro da Mangueira. Alvorada lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo e a natureza sorrindo, tingindo. Nós temos aqui, não esqueçam de ver o significado, leia novamente para que você entenda. Só não faço isso para a aula não ficar mais extensa. E aí você leia de novo, tira suas dúvidas para que você possa compreender melhor. Então, o que Cartola fala na música dele? O que significa alvorada? São as primeiras luzes do amanhecer. Então, essas primeiras luzes do amanhecer lá no morro é lindo, maravilhoso. Que beleza, ele fala. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente dissabor, ou seja, ninguém sente tristeza. O sol colorindo é tão lindo e a natureza sorrindo, tingindo. E aí vai amanhecendo o dia. Olha só que bacana que ele fala. E aí você tem a questão para responder aí, na questão 1. Escolha um verso da música que mostra como é o morro, ou seja, a favela. Anote aí.
Você vai escrever aí algum trecho aí da música que ele fala do morro, do lugar de onde ele veio. 2. Aqui está pedindo. Converse com um colega. Segundo a música de Cartola, o morador da Mangueira tem uma imagem negativa do lugar. O que vocês acham? Claro que não é negativa. Se ele fala que é lindo, né? Não tem como ser negativo. Não tem tristeza, não tem. Apesar de passarem por muitas dificuldades, eles são felizes no lugar onde eles moram. 3. A cidade. 3. E sua cidade, que tem de parecido com o Morro da Mangueira, cantando por Cartola? E de diferente? Aqui está pedindo para voltar na página 51. Você vai voltar lá no desenho pedido da página 51. Você vai mudar ou acrescentar o que julga necessário para mostrar a sua ideia da sua cidade. O que tem de parecido com o Morro da Mangueira e o que tem de diferente com o Morro da Mangueira. Aqui na página 60 nós temos Faça Mais. Nas cidades moram muitas pessoas diferentes. Leve cada um desses sujeitos para o lugar deles. Nós temos aí pessoas diferentes e você vai ter que levar eles para o lugar deles. E aqui tem até o nome, por exemplo, ambulante, a pessoa que vende na rua, o operário, trabalha em indústrias, motorista. E aí tá pedindo aqui, 2, vamos fazer o jogo da memória sobre a cidade para jogar com os colegas. Aqui na página 61, nós temos a questão 2. Vamos fazer um jogo da memória sobre a cidade para jogar com os colegas. A. Recorte 12 quadrados iguais em cartolina. Pode ter 6 centímetros de lado. B. Escolha 6 imagens. 3 destacando o lado bom e 3 os problemas da cidade. Atenção! As imagens devem caber nos quadrados da cartolina. C. Tire cópia das 6 imagens, para ter 12 imagens no total. D. Cole cada imagem em um dos quadrados. E. Junte seus quadrados com os dos outros colegas para jogar. Boa diversão. Pai, fica aberto aí para vocês jogarem com as crianças. Eles amam desenhar. Peçam para que façam essa atividade. Você só joga com eles. É uma atividade divertida que trabalha a sua memória. 3. Leia o texto a seguir e pense na sua cidade. Depois responda. Ele deixou a sua mente viajar enquanto olhava a cidade. Meio favela, meio paraíso. Como um lugar podia ser tão feio e violento, mas bonito ao mesmo tempo? Você vai responder. A gente pensa lá naquela favela, né? Como é que um lugar... A gente pensa que favela é o quê? Favela é violenta, em favela só tem pessoas armadas, em favela só tem droga, em favela só tem pessoas que a vida na favela é bem difícil. Mas aí nós temos pessoas muito boas na favela, moradores que são trabalhadores, gente de bem, gente que só não tem outro lugar para ir, não tem outro lugar para ir. E aí aqui o texto fala assim: como um lugar pode ser tão feio, não é um lugar tão bonito, né? A favela não é um lugar tão planejado, bem planejado. É um lugar violento, mas pode ser tão bonito. As pessoas são felizes lá, as pessoas moram lá e são felizes lá e acabam se acostumando a conviver, infelizmente, com a violência, a conviver, infelizmente, com o lugar. Mas a gente tem que respeitar que as pessoas não são iguais, respeitar onde elas moram, respeitar o que elas são, respeitar o que elas são, respeitar suas raízes. Isso é importante. Então, esta pessoa poderia estar olhando para a sua cidade. Por quê? Esta pessoa poderia estar olhando. O que você acha? B. Se
estivesse olhando para a sua cidade, se você estivesse olhando para a sua cidade, o que ela diria? Escreva aí. Então, hoje nós trabalhamos o livro didático de história, das páginas 56 a 61. Eu falei para vocês que eu ia trabalhar na apostila, mas como grande parte dos pais não tem pais que ainda estão pegando o livro didático, por incrível que pareça, eu vou deixar para a próxima semana, que é quando as apostilas estarão prontas, e eu estarei entregando essa apostila para vocês. Ok? Boa tarde, boa aula, qualquer coisa, eu estou aqui.